Bem, pessoal, um assunto que tem perguntado muito no canal é sobre qual a corrente do transformador. Então, às vezes você tem aí um ferro aí, exemplo, esse é um núcleo de transformador de micro-ondas aí, transformador de micro-ondas. Logo eu mostro a você o que está fazendo com ele. E você quer saber que corrente ele oferece para você aí em caso de um transformador. Transformador, como eu já falei para vocês, é quando tem um enrolamento um separado do outro eletricamente. No caso desse aqui, tem um bobinamento grosso aqui, que é o secundário, e tem um bobinamento fino. Esse aqui não está ligado ao primário aqui eletricamente. Quer dizer que nenhuma parte do fio tocou nesse, apenas encostou, mas tem o isolamento, mas não tocou diretamente para passar a corrente direta. A corrente vai ser passada via permeamento magnético, via indução. Então, neste caso, é um transformador. E quando tem ligação do primário com o secundário eletricamente, então aí é um autotransformador, que está dividindo essa corrente de entrada. Então, às vezes você ganha um transformador, quer fazer ou tem um aí, queria saber qual a corrente daquele transformador. Então, tem vários meios da gente ver isso. Olha, uma das coisas que vai determinar a corrente dele aqui, a corrente de trabalho, não vamos falar aqui da corrente de curto, que pode ser altíssima, 10 a 15 vezes mais, a depender do circuito daquele curto, a depender daquele corrente de trabalho dele, vai depender do núcleo dele aqui, do tamanho desse núcleo, com a potência que ele oferece, e também do fio. Às vezes o núcleo fornece uma potência aí de 500 watts, mas o fio que está nele não está preparado para receber aquela corrente. Às vezes foi mudado o tipo de fio, diminuir o tipo de fio para poder caber no bobinamento. Outra questão é, a corrente também vai depender da tensão de saída e da resistência encontrada ali. Para a gente medir o trafo ali, para a gente ter uma média assim de qual a potência dele, a gente mede essa chapa do meio E aqui, a perna central, vezes a altura de todas as chapas. Mas na maioria das vezes não dá para a gente ver essa perna daqui, que ela fica muito fechada aqui, não dá para a gente ter certeza dessa medida. Neste caso, basta a gente medir essa lateral aqui e multiplicar ela por 2. Depois desse resultado, multiplicar por esse resultado encontrado aqui. Um exemplo aqui. Essa perna aqui, essa perna central aqui, olha, é 2 vezes essa perna lateral. Então, para a gente achar, às vezes a gente não está conseguindo ver essa perna central aqui. A gente vem aqui e mede. No caso desse aqui, deu 1,8. 1,8 vezes 2 é igual a 3,6. Vai ser a perna central dele. Vezes, aqui agora, 4. 3,6 vezes 4. Então a medida é 14,4. Essa é igual a 14,4 centímetros quadrados. Agora, para a gente achar a potência bruta dele, vamos ver aqui o valor do quadrado. 14,4 vezes 14,4, que é igual a 203 watts bruto aí. Ou melhor, 207 watts. Tem aqui agora de tirar as perdas, que a gente vai colocar essa média de 24% de perdas. Entre chapas aqui que tem em verniz, a gente contou tudo isso. Entre perdas no ferro, entre perdas no fio, vamos calcular aí uma perda de 24%. Menos 24%. Então vamos ter aí
real 157 watts. Pronto, vamos ter 157 watts, 157. Agora dividido pelaquela tensão de trabalho. Vamos dar uma olhadinha na fórmula de Ohm. Olha, na lei de Ohm diz o seguinte: I é igual a E dividido por R. E é a tensão em volts. R é a resistência que a gente vai encontrar naquele circuito. I é igual a P dividido por E, onde P é a potência em watts, E é a tensão em volts. Então temos aqui 157 watts. Foi o que restou. Agora, dividido pela tensão, suponhamos 13 volts, dividido por 13. Então vamos ter aí 12 amperes. Vai ser aí uma corrente de 12 amperes. Então a corrente de trabalho do nosso trafo ficou aqui denominada em 12 amperes. Só isso aqui já resolve? É isso que ele vai oferecer? Às vezes perguntam, e para mim aumentar a corrente desse trafo? Para aumentar a corrente eu teria que baixar a tensão. Se eu manter aí essa mesma tensão, a depender da resistência de saída, não vai ter essa corrente. Ou se eu aumentar a corrente de saída, mesmo que o trafo não ofereça isso, vai terminar saturando. Com isso aí ele vai oferecer uma maior corrente, mas por pouco período que ele vai aquecer. Agora outra coisa determinante aqui. E esse fio que está aqui, será que ele vai suportar essa corrente que o núcleo oferece? Na maioria das vezes, quando foi feito o cálculo, a janela do trafo não ia caber todas aquelas espiras ali, depois do cálculo feito. Então diminuiu o fio, colocou apenas aquilo que daria para colocar. Neste caso aqui, AWG 14. Então essa tabela, vou deixar o link abaixo do vídeo aí, onde eu deixei essa tabela para vocês baixarem. Então AWG 14, a gente dá uma olhadinha aqui. Ele oferece aqui, olha, 6 amperes. É a corrente de trabalho dele. Não quer dizer que essa seja a corrente máxima, mas a corrente de trabalho para ele não aquecer dentro de um núcleo enrolado aí. Se esse fio estivesse aberto aí ao tempo, ele suportaria 3 vezes mais essa corrente. Mas no caso que está em cima de um bobinado ali, que a espira de baixo gera calor para de cima e aquilo vai ficando cumulativo, essa é a corrente de trabalho dele de 6 amperes. Sendo 6 amperes a corrente de trabalho, 6 vezes 13 volts, então o nosso tráfego ficou aí com 78 watts. Podemos tirar uma corrente maior dele aí, mas vai aquecer. Eu testei ele em outras coisas aí, forneceu aí até 15 amperes, mas por pouco período. Outro exemplo aí agora, então temos aí 6 amperes, que vai ser a corrente de trabalho do fio. Mas tem ainda a questão de I é igual a E dividido por R. Então temos E, que é a tensão em volts, 13. 13 volts. Agora supondo que vamos alimentar um circuito aí que tenha uma resistência 13 volts, que tem uma resistência R de valor 3 ohms, seja de 3 ohms. Então I já vai mudar. Se você pegar 13 dividido por 3, então vai ser 4,3. Essa vai ser a corrente que vai passar. A corrente que vai passar neste fio aí. Já vai passar uma corrente menor de acordo com a resistência. Aí o pessoal pergunta o seguinte: e como eu faço? Aí levando em consideração também o fio de entrada.
para que ele tenha a mesma corrente aqui do fio de entrada, a exemplo aqui. Tivemos aqui 6 amperes. Para ter esses 6 amperes aí mesmo, o fio de entrada terá que fornecer passagem para essa corrente ou um pouco maior. A exemplo, 6 amperes vezes 13 volts. Vamos ter aí 78 watts aí. E agora, supondo aí, qual seria esse fio de entrada para fornecer a corrente de saída? Para fornecer esses 6 amperes. Qual seria esse fio? Então vamos ver ali de novo. Olha aí, é igual a P dividido por E. Então se eu tenho P dividido por E, se eu tenho a potência dividida pela tensão, eu vou encontrar a corrente. Nisso eu vou encontrar, se eu pegar essa potência oferecida aqui, se eu pegar essa potência, 78 watts, mais as perdas de 24, mais 24%, 96 watts. Se eu pegar isso aqui agora e dividir pela minha tensão aqui, 220 volts, então eu vou encontrar a corrente de trabalho do fio de entrada, 0,43, que é 430 miliamperes. Vamos dizer aí 500 miliamperes. Então a gente vai lá na tabela novamente e vê qual é o fio que vai corresponder a essa corrente. Então eu tenho aqui, ó, 460 miliamperes, que é o fio 25. E tem o fio 24, que oferece 580 miliamperes. Então eu vou escolher o que mais aproxima aqui e também o que mais aproxima do cálculo do transformador, como eu mostrei num outro vídeo para vocês. Não é só escolher o fio, a gente tem que ver o dimensionamento aqui do carretel. Eu mostrei para vocês aí quantas espiras cabem no carretel, para a gente saber se aquelas espiras que a gente escolheu, se aquele fio que a gente escolheu para melhorar um pouco o tráfego, para ter um pouco mais de rendimento, se ela vai caber naquele nosso projeto. Então tudo isso aí tem que ver. Agora, vamos ver aqui qual seria a corrente de curto dele aí. Eu vou ligar ele em curto, depois vou ligar ele em uma pequena bobina, para vocês verem a diferença. O que vai contar nessa bobina não é só a questão aqui da resistividade desse material. Esse material é fio de cobre. Só que aqui tem 3 espiras aqui bobinadas. Então tem uma certa indutância aqui a ser calculada. Essa indutância ela vai barrar um pouco a corrente de saída, como eu mostrei para vocês em outros projetos sobre máquina de solda, onde coloca um indutor para barrar um pouco a corrente ou para controlar de acordo com a gente quer. Então vamos ver isso aqui. Então esse teste vai ser por poucos segundos, porque vai aquecer muito o fio. Eu coloquei aqui em curto a saída. Então vocês veem aí que essa saída ela fornece apenas 6 amperes, como eu falei para vocês, aí em trabalho normal. Então eu tenho aqui o meu testadorzinho de gambiarras. Aqui tem os disjuntores aqui, de 10, de 25 e de 40. Está desligado ali. E tem o meu amperímetro aqui, olha, que é um amperímetro de garra. Então aqui tem um núcleo aqui, uma bobina, um pequeno trafo chamado TC, que é o transformador de corrente, e ao passar uma corrente por aqui, vai induzir nesse pequeno transformador uma tensão, e essa tensão será medida e transformada como se fosse medida em corrente, de acordo com o resistor que tem lá, de acordo com a configuração do aparelho. Então vamos lá. 107 amperes. Se eu deixar muito tempo, vai aquecer e queima. Já baixou um pouco e o fio esquenta, aumentou um pouco a resistividade. O fio aqui já está mole, olha, aqueceu. Agora, eu vou colocar aqui aquela bobina que eu falei para vocês. Vamos ver agora.
90, 80. Então vocês veem que baixou. Agora vamos ver qual a corrente que circula naquela bobina ali completa. Então tem 3 voltas aí. Vai ser multiplicada aí essa corrente. Olha aí, 263 amperes. É o que está passando aqui, se recirculando aqui. Mas a corrente está passando mesmo lá é 80 e poucos amperes. Agora vamos medir em curto a entrada. Que corrente está passando na entrada? Só confirmando aqui novamente e deixar uma pergunta em aberta para vocês. Olha, 96 amperes. 96 amperes. Qual é a tensão que tem aí para estar fornecendo 96 amperes? Para estar passando essa corrente. Agora vamos ver aqui a entrada. Que corrente está passando na entrada? Lá continua em curto. 6 amperes. Essa é a corrente que está passando. 6 amperes. Agora vamos ver aqui, olha. 6 vezes 220 volts é igual a 1320 watts. Vamos dividir isso aí para 13 volts. 101 amperes, olha. Tá vendo aí? Essa é a corrente que está passando lá. Então vocês veem aí que por pouco segundo aguentou isso aí. A depender, não sei se vocês viram eu fazendo o teste da máquina de solda ponto. Por uma fração de segundo, aquele transformador oferece ali 800 a 1500 amperes naquele momento da fusão ali, em uma tensão baixa. Como aqui estava em curto, a tensão vai cair aí pela metade, ou até a zero, a depender do bobinamento ali. Não chega a cair a zero, mas a depender da impedância desse bobinamento. Então tudo isso aí faz a corrente aumentar. Mas essa não é a corrente de trabalho. A corrente de trabalho vai ser a oferecida aqui pelo fio, o que ele suporta, e também dimensionada pelo transformador. Às vezes pode ter um projeto subdimensionado também. Às vezes você tem um transformador que tem uma janela grande, mas ele oferece apenas 500 watts, como é o caso daquele transformador em I que eu mostrei para vocês. Daria para mim colocar um fio ali bem mais grosso, mas o transformador não vai oferecer a corrente para aquilo ali. Às vezes o fio vai suportar 50 amperes, mas o trafo só tem a oferecer 30, então ia estar subdimensionado. Por umas partes tem uma melhoria, mas isso, se fosse na entrada, iria causar um superaquecimento, porque quanto mais eu engrosso o fio, menor será a resistência dele, e isso conta muito também no trafo. Então vocês dêem uma olhada aí nesses últimos vídeos que eu coloquei sobre a questão de fio de cobre e fio de alumínio. Influencia também um pouco. A depender do bobinamento, influencia muito. Então pessoal, no próximo a gente vê outros tipos de testes. De acordo com as perguntas de vocês, a gente vê qual a melhor maneira de testar e quais os outros tipos de testes que vocês gostariam. Então se gostaram desse aí, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.